Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E na primeira semana de novembro desse ano, eu participei do Web Summit, um evento de tecnologia e inovação lá em Lisboa. E lá eu ouvi uma frase que me marcou muito. Toda empresa será uma empresa Web3 dentro de algum tempo. A Web3 é imparável e vai mudar nossas vidas de muitas formas. Algumas que a gente nem imagina ainda. E algumas delas eu vou falar aqui hoje. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! O assunto da Web 3.0 está ganhando cada vez mais espaço e aos poucos já está até flertando com as plataformas tradicionais da Web 2.0. Eu vejo isso de forma muito otimista. Vivemos tempos gloriosos. Alguns dos últimos acontecimentos apontam que a Web 3 deve dominar as redes sociais e as demais plataformas que a gente já utiliza no dia a dia, muito antes do que a gente imaginava. Como por exemplo, o Twitter acaba de ser comprado efetivamente por Elon Musk com o apoio da Binance, que investiu 500 milhões de dólares na compra, perto de 44 bi não é muita coisa, mas já é alguma coisa, focado em transformar a plataforma em uma rede social da Web3. O Reddit, que também lançou uma coleção de colecionáveis digitais, sem citar a palavra NFT, e conseguiu uma adoção de milhões de usuários para a Web3. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, acaba de anunciar uma integração de infraestrutura Web3, criar, comprar e vender NFTs através da blockchain da Polygon no Instagram. Tá legal, Luciano, mas eu nem sei o que é o Web3. Como você já está falando, que já está convergindo, calma, vamos lá. Na Web 1.0, a gente consumia conteúdo. Então a gente entrava num site, olhava aquele site e consumia aquele conteúdo. A gente não podia fazer mais nada. Na Web 2.0, além de consumir, a gente passou a criar conteúdo, com o advento das redes sociais, começando lá do Orkut, quem é da minha época vai lembrar. E aí a gente começou a criar conteúdo. Na Web3, a gente cria conteúdo, consome conteúdo e a gente vai ser detentor desse conteúdo, tendo a privacidade, propriedade e autonomia como soberanas. Como a Web 3.0 ainda não é mainstream, fica um pouco difícil acessar certas coisas que a maioria das pessoas nem sabe que tem direito. O que algumas empresas vêm fazendo, cada vez mais na internet, é reduzir a fricção ou as barreiras do usuário. Como, por exemplo, a questão das senhas, logins, captchas, aqueles negócios que você tem que pôr a ver quantas escadas, quantas motos tem e tal, não sei o que a gente tem que fazer em diversos sites e portais para poder acessar o conteúdo. Outra questão também é que as pessoas têm que ficar constantemente entrando em páginas, assinando questões de privacidade, que já vem como default, já vem como padrão assinaladas para favorecer as plataformas e não o usuário. Tudo para que a sua privacidade seja respeitada. Na Web3, nada disso mais vai ser necessário. Olha só que legal. Em algumas plataformas que já são nativas desse mundo, basta você conectar a tua carteira e aí você pode ter acesso ao conteúdo. Mas a ideia central para a adoção em massa da Web3 é também reduzir essa fricção, essa barreira de ter uma carteira de cripto, assinar os contratos, quando às vezes a gente está conectado, precisa fazer algum tipo de operação, a gente precisa assinar alguns contratos. E muitas vezes a pessoa nem entende direito o que ela está assinando ali. Isso ainda é necessário por questões de segurança. Hoje a MetaMask, a principal carteira da Ethereum, até avisa se aquela transação é meio fraudulenta, para você não assinar aquele contrato. Mas já existem algumas empresas olhando para isso também, para essa questão de fricção e tentando entender como superar isso. Outra coisa interessante, em plataformas do Web3, quando o usuário for proprietário soberano de suas informações, uma possibilidade vai ser de você poder vender essa informação para plataformas ou até monetizar ela de alguma forma, porque as plataformas não terão mais poder sobre isso. A transformação mais aparente no momento é nas redes sociais, como eu já comentei. A gente vai ser dono dos nossos próprios perfis. A informação e os dados, eles passam a ser controlados 100% pelos usuários e não mais pelas plataformas das redes sociais. Todas as pessoas que têm algum perfil social vão ser criadores, independente do nível e tipo de conteúdo que eles fazem. Isso vai ser valorado como um capital social nas redes. Certos tipos de conteúdo podem valer mais e outros menos. Mas o mais legal é que o usuário passa a ser o protagonista dessa narrativa e não mais as plataformas. Uma coisa que me encanta muito é a ideia da portabilidade de seguidores, onde os seguidores de uma rede social específica podem ser carregados para uma outra, de forma aberta e interoperável. Por exemplo, sei lá, você tem 5 mil seguidores no Twitter, aí você começa a produzir conteúdo no TikTok. Hoje, você precisa construir toda a sua base de audiência do zero.
No caso das redes sociais baseadas na Web3 e interoperáveis, isso não vai mais ser necessário. As mídias sociais e os seus seguidores, eles vão estar ligados através da tua carteira, da tua wallet, e não mais através da plataforma. Conectando a tua carteira, todos os seus seguidores já vão de uma rede para outra. Olha só que legal, gente. Mas embora grandes notícias ainda estejam no panorama, ainda tem um longo caminho pela frente, relacionado à escalabilidade, infraestrutura e experiência do usuário, para que isso realmente se torne uma realidade em massa. A ideia central da Web3 é tomar de volta o controle, tomada de decisão e propriedade, remover o intermediário e, com isso, ter um relacionamento mais próximo com as pessoas. Uma área que deve sofrer grandes impactos com isso, com essa nova fase da internet, é a educação. Antes, a educação ela estava baseada no quê? Ela estava baseada no acesso ao conhecimento. As próprias universidades tinham acesso e disponibilizavam isso através de seus cursos, formações. Hoje, todo mundo que tem internet disponível tem um acesso quase que infinito à informação e conhecimento. Diante disso, existem algumas previsões para o advento da Web3 relacionadas à educação. E eu achei elas bem interessantes. Primeira delas, 50% das universidades não existirão daqui 10 anos. 80% dos trabalhos do futuro ainda não foram criados. 50% da força de trabalho mundial vai ter que aprender novos skills por volta de 2025, daqui 3 anos. Diante desse oceano de informação que a gente tem à nossa disposição, que deve aumentar ainda mais nos próximos anos, a única forma de realmente aprender e adquirir novos conhecimentos, a gente tem que se engajar, interagir e fazer parte daquele conteúdo, daquela comunidade. Os mundos imersivos, ilhas do metaverso e novas plataformas, eles vão ter grande importância nesse sentido, porque o cérebro faz conexões melhores dentro desse modelo de aprendizagem. Então, nesse sentido, os metaversos e realidades imersivas também vão ter a sua importância no processo. A economia do conhecimento, ela passa a ser mais importante do que a educação tradicional. E os diplomas, eles passam a ficar fora de moda. Mais do que aprender e tentar saber de tudo, a gente deve equilibrar a tecnologia e a interação humana, porque ambas são importantes para o conhecimento, para desenvolver novas habilidades, construir comunidades e fazer parte de uma forma ética e consciente dessa nova fase da internet. E citando aqui um escritor que eu gosto muito, Arthur C. Clarke, a única maneira de se definir o limite do possível é ir além dele para o impossível. E que esse impossível seja excelente. Obrigado, pessoal, e até a próxima.